Graça e paz, líderes de excelência. Somos a equipe assistente do professor Manassés e olha, hoje a gente vai comentar aquela aula incrível que ele deu no Clube de Pregadores para os alunos de teologia. A ideia é ajudar a reprisar o conteúdo mesmo, né? Exatamente. E lembrando que este áudio pode ser compartilhado, viu? Para mostrar para os amigos que o melhor lugar para estudar teologia com profundidade e aplicação é no Clube de Pregadores. Agora vamos lá, porque, olha, é mais de uma hora de aula para a gente resumir aqui, e que aula! Muita coisa importante foi dita ali. É verdade. O desafio hoje é dar uma mergulhada nos pontos altos da aula do professor Manassés sobre aquele sermão impactante de Pedro lá em Atos 2. Vamos tentar analisar o contexto, a estrutura e, claro, as lições que a gente pode tirar para hoje. Um sermão que, bom, resultou em quase 3.000 conversões, né? Definitivamente é um modelo para a gente estudar com calma. Acho que para começar, vale a pena situar o momento histórico, o cenário daquele dia. Sim, a aula conseguiu pintar um quadro muito vívido daquele momento. Jerusalém, assim, lotada por causa da festa de Pentecostes, gente vinda de várias nações, judeus devotos. E aí, no meio disso tudo, acontece aquele evento extraordinário, né? A descida do Espírito Santo e o falar em línguas. Imagina a cena, o barulho, tipo um vento muito forte, as línguas de fogo e, de repente, aqueles galileus falando em várias línguas. A multidão ficou, assim, perplexa, né? Porque cada um ouvia na sua própria língua. Claro, e as reações foram as mais diversas. Espanto, maravilha, mas também zombaria. Alguns achando que eles estavam bêbados logo cedo. Pois é, e essa acusação de embriaguez foi o estopim, né? Era urgente dar uma explicação bíblica para aquilo tudo. Não era bagunça, era promessa se cumprindo. E aí, nesse clima de confusão e ceticismo, que Pedro se levanta. E que transformação nesse homem, né? A aula frisou muito bem isso. Esse Pedro que agora se põe de pé, corajoso, diante da multidão. E olha que ali estavam as autoridades que tinham crucificado Jesus. É o mesmíssimo Pedro que semanas antes tinha negado Jesus 3 vezes. Por medo. Uma mudança radical, o que aconteceu ali. A aula, baseada nos textos, né, apontou 2 fatores cruciais. Primeiro, o encontro dele com Jesus ressuscitou. Pedro viu Jesus vivo depois da cruz. Isso muda tudo, né? A negação foi antes dessa certeza. Totalmente. E o segundo fator, claro, foi o próprio evento do dia. O derramamento do Espírito Santo. Pedro não estava mais agindo na força dele, sabe? No medo. Ele estava visivelmente capacitado por aquele poder que Jesus tinha prometido. É uma demonstração clara do poder do Evangelho mesmo. O encontro com Cristo vivo e a capacitação do Espírito. Bom, então, com esse contexto e a transformação do pregador bem colocados, a gente pode analisar o sermão em si. Como é que Pedro começa? A aula mostrou que não foi de qualquer jeito, tinha ali uma estratégia, um posicionamento. O texto diz que Pedro se pôs em pé com os 11. Esse detalhe com os 11 é importante. Ele não está agindo sozinho, né? Mostra o respaldo, a unidade dos apóstolos ali. E o em pé sugere que ele procurou um lugar de destaque para ser visto e ouvido por aquela multidão toda. Teve uma intenção ali. E o texto continua. Levantou a sua voz e disse-lhes. A aula esclareceu bem que esse levantar a voz não é gritaria, sabe? É mais um sentido de projetar a voz com clareza, com autoridade, com intenção mesmo, para garantir que a mensagem chegasse a todos ali naquele espaço. Exato. E o jeito como ele se dirige à audiência também é interessante. Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém. Ele identifica o público principal, cria essa conexão cultural, religiosa e chama a responsabilidade, né? E aí vem o comando direto. Seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Não é um pedido, é quase uma intimação. Ele tem algo muito sério para dizer, algo que vem de Deus e exige atenção. Que introdução, hein? Já mostra a força da mensagem. Uma aula de comunicação eficaz, sem dúvida. E falando em aulas, é interessante notar como esses detalhes, que às vezes passam batido numa leitura rápida, ganham outra dimensão numa análise assim mais profunda, como a gente tem no Clube de Pregadores. Poder interagir ao vivo com o professor Manassés, tirar dúvida na hora,
Isso faz uma diferença enorme. Concordo plenamente. Esse tipo de interação e profundidade é um diferencial. Mas voltando para a estrutura do sermão. O professor Manassés usou uma organização muito boa na aula, né? Dividiu a análise em torno de 3 perguntas que o sermão de Pedro responde. O que é isto que está acontecendo? Por que isto está acontecendo? E onde Jesus está agora? Ótima forma de organizar. Ajuda a gente a seguir o raciocínio de Pedro. Vamos seguir essa linha, então. Primeira pergunta. O que é isto? Atos 2, 17 a 21. Como é que Pedro lida com isso? Bom, ele começa refutando a história da embriaguez com lógica pura, né? Diz que não podiam estar bêbados porque era só a 3ª hora do dia, tipo umas 9 da manhã. Um horário bem improvável para isso, ainda mais numa festa religiosa judaica. Argumento simples e direto. Mas ele não para aí na refutação. Ele avança para a explicação bíblica, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E aí ele cita um trecho longo de Joel 2, que fala justamente sobre o derramamento do Espírito de Deus sobre toda a carne nos últimos dias. E é fundamental notar a ampliência dessa profecia que ele cita. Filhos, filhas, jovens, velhos, servos, servas. O Espírito seria para todos. Pedro está dizendo, olha, isso que vocês estão vendo não é acaso, é cumprimento da promessa de Deus, uma promessa inclusiva. Exatamente. A mensagem é, isso não é desordem, gente. É o começo da era messiânica que foi prometida, marcada pela presença e pelo poder do Espírito Santo, que agora está acessível a todos. E ele amarra isso com o propósito final, citando Joel de novo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, ele faz uma exegese cuidadosa ali, conectando a profecia com o evento e já apontando para a salvação. Isso já nos leva para a segunda pergunta que o sermão responde. Por que isto está acontecendo? Atos 2, 22 a 32. Qual é a causa por trás desse derramamento do Espírito? A resposta de Pedro é clara. A causa é a obra completa de Jesus Cristo. Ele apresenta Jesus de um jeito que a audiência não podia negar. Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós como vós mesmos bem sabeis. Ele apela para o conhecimento que eles mesmos tinham dos feitos de Jesus. E aí o Pedro mostra uma coragem tremenda, né? Porque ele confronta diretamente a responsabilidade daquela multidão na morte de Jesus. No verso 23 ele diz: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Pesado. É uma afirmação forte. Ele reconhece o plano soberano de Deus ali, determinado conselho e presciência, mas ao mesmo tempo não tira a responsabilidade humana deles. Prendestes, crucificastes e matastes. É aquela tensão teológica que ele não evita, ele afirma. Mas o ponto central dessa parte não é nem a morte em si, mas o que Deus fez depois da morte de Jesus. Verso 24. Ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. A ressurreição é o coração da mensagem aqui. E para fundamentar isso na Escritura, Pedro vai lá no Salmo 16. Ele interpreta as palavras de Davi como uma profecia sobre o Messias, aquele que não sofreria corrupção. Argumenta que Davi morreu, o túmulo dele era conhecido, então ele não podia estar falando de si mesmo, mas sim do Cristo. E aí ele conclui com o testemunho direto. Deus ressuscitou a este Jesus, do qual todos nós somos testemunhas. A maneira como Pedro costura o Antigo Testamento para explicar o que estava acontecendo é impressionante. E vale comentar que esse tipo de análise detalhada, sabe, dos salmos, das conexões, é o tipo de coisa que a gente encontra nos materiais de apoio do clube, aqueles PDFs completos que o pessoal recebe. É um recurso fantástico para quem quer ir mais fundo depois da aula. Sem dúvida, essa combinação da aula ao vivo com interação e depois ter um material bem preparado para consultar, seja digital ou até impresso, que chega em casa para alguns planos, isso potencializa muito o estudo. Fora os cursos de apoio no portal, né? É todo um ambiente de aprendizado. Verdade. Bom, seguindo então, a gente chega na terceira pergunta. Onde está Jesus agora? Atos 2, 33, 41. Se ele ressuscitou, qual é a condição dele no presente momento?
Pedro revela a posição exaltada de Cristo, verso 33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Ou seja, Jesus não está só vivo. Ele está à direita de Deus, no lugar de máxima honra e autoridade. E foi ele, nessa posição, quem enviou o Espírito Santo que eles estavam presenciando. E para reforçar essa exaltação, Pedro cita outro salmo fundamental, 110. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Ele usa a própria Escritura para provar que Jesus está entronizado, reinando com autoridade suprema. E aí, depois de estabelecer o cumprimento da profecia, o quê? A obra de Cristo, o porquê, e a posição atual dele, o onde, Pedro dá o golpe final, a conclusão e aplicação direta no verso 36. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Uau! Que declaração! Direta, pessoal, confrontadora. Ele pega aquele que eles rejeitaram e mataram e diz: Deus o elevou à posição máxima de soberano, Senhor e Messias, Cristo. A situação foi totalmente invertida por Deus. O impacto dessa mensagem foi, imediato. O verso 37 diz que, ouvindo isso, eles compungiram-se em seu coração. Essa palavra, compungir-se, significa ser ferido na consciência, sabe? Sentir uma convicção profunda de pecado. E aí eles perguntam para Pedro e para os outros apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Essa pergunta, que faremos, é o grito de quem percebeu o erro e está buscando uma saída, né? E Pedro oferece uma orientação pastoral muito clara, muito direta ali no verso 38. Primeiro, arrependei-vos, que é a metanoia, né? Como a aula explicou, não é só sentir remorso, é uma mudança radical de mente, de direção de vida, de lealdade. Segundo, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. O batismo, como esse passo de obediência, de identificação pública com Cristo, um sinal externo do perdão que já foi recebido pela fé. E terceiro, e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa do Espírito que capacitou os apóstolos era também para todos que crescem e se arrependessem. Então o caminho ficou claro: arrependimento, batismo e recebimento do Espírito. Era a porta de entrada para essa nova comunidade de fé. E a resposta foi impressionante. O verso 41 fala: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Gente, quase 3.000 pessoas num dia, resultado de um sermão. Isso nos leva direto para as lições de homilética, a arte de pregar, e de exegese que o professor Manassés destacou na aula. A primeira, fundamental: pregação cristocêntrica. O centro absoluto da mensagem foi Jesus, a pessoa e a obra dele. Segunda lição: autoridade escriturística. Pedro não se baseou em achismos, em experiências pessoais apenas, mas ele fundamentou cada ponto central nas Escrituras do Antigo Testamento. A Bíblia foi a fonte, a norma dele. Terceira lição, muito importante: contextualização sem compromisso. Pedro falou de um jeito relevante para o pessoal ali, usando a lógica deles, as escrituras que eles conheciam, mas sem diluir a verdade do Evangelho, sabe? Sem aliviar a responsabilidade deles pelo pecado. Foi relevante, mas foi fiel. E a quarta, progressão lógica. O sermão teve uma estrutura muito clara, uma sequência que foi levando os ouvintes passo a passo, o que, por quê, onde, até a conclusão inevitável e o chamado para a ação. São princípios de ouro para qualquer comunicação do Evangelho. Fica uma pergunta para a gente pensar, né? Como é que a gente pode incorporar esses princípios, essa centralidade em Cristo, a base bíblica sólida, a relevância fiel e a clareza lógica na nossa forma de comunicar a fé, seja numa pregação formal, seja numa conversa no dia a dia? Ótima questão. E a aula trouxe também aplicações práticas, bem diretas para nós estudantes e pregadores.
Uma delas é aquela combinação essencial de preparação exegética e dependência pneumática. Exato. Ou seja, a gente precisa se dedicar ao estudo sério da palavra, sabe, fazer a lição de casa da exegese, entender o texto no contexto dele, mas ao mesmo tempo reconhecer que a gente depende totalmente do Espírito Santo, a dependência pneumática, do pneuma, espírito, para iluminar o texto, para dar coragem e para aplicar a palavra no coração das pessoas. É estudo e oração, preparo e dependência andando juntos. Outra aplicação que foi destacada, a coragem profética. Pedro não teve medo de confrontar o pecado, de falar verdades difíceis. A gente precisa dessa coragem hoje para anunciar todo o conselho de Deus, mesmo quando isso vai contra o que está na moda, né? E por fim, a clareza soteriológica. Soteriologia, a doutrina da salvação. Quando perguntaram o que faremos, Pedro foi muito claro sobre o caminho. Arrependimento e fé em Jesus, simbolizados no batismo. A nossa comunicação precisa ter essa clareza sobre como as pessoas podem encontrar a salvação. Manter esse equilíbrio, preparo, dependência, coragem, clareza é um desafio constante. E é aí que entram os recursos do clube, né? Os treinamentos de pregação, os debates sobre temas polêmicos, tudo isso ajuda a gente a se equipar melhor para esses desafios. Sim, ajuda a pensar biblicamente sobre as questões atuais e a comunicar a fé de um jeito mais eficaz. E tem também os seminários com certificado, as lives com convidados. É muito conteúdo relevante. Sem dúvida. E isso levanta outra questão para a gente refletir. Quais são os maiores obstáculos que a gente encontra hoje no nosso contexto para manter essa coragem profética e essa clareza na mensagem da salvação? É algo para se pensar. O professor Manassés encerrou a aula reforçando uma coisa importante. O Sermão de Pedro não é só uma peça de história antiga, sabe? É um paradigma, um modelo mesmo de pregação autêntica, bíblica, cheia do Espírito, que confronta e que transforma vidas. Isso mesmo. Ele ressaltou que a eficácia daquela pregação não ficou lá no primeiro século. Aquele padrão de fidelidade às Escrituras, combinado com a dependência do Espírito Santo, continua disponível para nós hoje. A mesma palavra poderosa e o mesmo Espírito que agiram lá em Pentecostes continuam ativos. A palavra que abalou Jerusalém pode abalar a nossa geração se for pregada com a mesma convicção bíblica e com a mesma unção do Espírito. É um chamado muito forte, né? Para sermos proclamadores ousados, claros, do Evangelho de Jesus, que foi crucificado, sim, mas que ressuscitou, foi exaltado e hoje reina como Senhor e Cristo, oferecendo salvação para todo mundo que se volta para Ele. Olha, foi uma excelente revisão dessa aula que foi tão densa, tão rica. Recapitulando rapidinho, a gente viu o cenário vibrante e tenso de Pentecostes, a transformação impressionante de Pedro, a estrutura lógica e poderosa do sermão dele, respondendo o quê, por quê e onde, as lições cruciais sobre pregação, cristocêntrica, bíblica, contextualizada, lógica e as aplicações práticas para o nosso ministério hoje. E para quem quiser ir mais fundo, a sugestão é reler Atos 2 com calma, talvez com as anotações da aula do lado ou consultando aqueles materiais ótimos que estão no portal do Clube de Pregadores. E claro, para quem é aluno, assistir a gravação completa da aula lá no portal é sempre bom para relembrar algum detalhe específico. E fica então uma última reflexão, inspirada na ênfase que o professor Manassés sempre dá. Além de a gente buscar dominar a técnica, a exegese, a teologia, como é que a gente pode cultivar no dia a dia essa dependência vital do Espírito Santo? Aquela dependência que foi tão clara em Pedro e que, no fundo, fez toda a diferença naquele dia de Pentecostes. Uma pergunta essencial para levar para a vida e para a oração. Agradecemos a quem acompanhou a gente nessa revisão e que a gente continue firme no estudo sério da palavra e na proclamação fiel e apaixonada do Evangelho. Até a próxima, líderes de excelência.